São Paulo tá bem. São Paulo tá voando. Tá voando com o Crespo. Quem quiser resistir pra falar que tá voando é porque é palhaçada. Tá voando. Desde que o Crespo chegou, tá jogando bem. São Paulo tá jogando bem, pô. Tá conquistando o resultado. Ó, vamos lá. Foram 6 vitórias, 2 empates e 1 derrota no Brasileiro, né? Desde que ele chegou. Eu acho que é isso. Teve empate com o Bragantino e com o Sport, uma derrota pro Flamengo. O resto ganhou todos. É isso, foram 6. Pô, classificou na Libertadores contra um adversário difícil. Classificaria na Copa do Brasil se não fosse a arbitragem, naquele jogo contra o Atlético Paranaense, na minha opinião. Tá muito bem o São Paulo do Crespo, só que aí teve mais uma baixa. Impressionante como esse São Paulo também vive uma nuvem negra, né, com lesão. Foi Lucas, foi Oscar, foi Caleri, e agora um cara que tava dando super conta do recado, o André Silva. E o Rian Francisco, né? O garoto da base. 3 ligamentos. Os 3 com ligamento cruzado, os 3 centroavantes. Que nuvem negra, né, cara? E o André Silva tava bem. E aí é coisa pra temporada toda, né? Já este ano nenhum deles deve voltar. Talvez o Caleri, que machucou um pouco antes, não sei. Mas é difícil. Difícil, né? E é complicado, né? Porque como é que você vai repor esse jogador? Vai ter que contratar? Vocês vai, acham? mas quem? Como é que você vai repor? Até depois o Raí pode falar disso, que ele fez um post hoje na rede social que eu concordo muito. Assim, fica aquela coisa, tem gente falando em Marcos Leonardo, porque o Al Hilal não vai usar. Cara, o São Paulo não tem dinheiro, assim. Se aparecer algo muito bom, e não adianta, né? Porque se aparecer algo de graça... Não, e outra, né, Bruno? Aí vamos ser sinceros também. São Paulo falar que vai atrás do Marcos Leonardo, ele tá chamando o torcedor de otário. Sim. Marcos Leonardo custou 40 milhões de euros pro Al Hilal, pô. A única mínima possibilidade seria o Al Hilal. Não tem espaço por causa de estrangeiro, você fica aí até o fim do ano, a gente banca quase todo o salário só pro menino jogar. É a única mínima possibilidade, mas ele, se não for ficar no Al Hilal, ele vai ter espaço em outros lugares, é um jogador muito bom. Então, assim, o São Paulo, acho que ele vai se virar com o que tem. Tem Ferreirinha, Luciano, pode usar o Lucas, até reforços que chegaram. O São Paulo tem Tapia, Dineno, que não estão sendo usados, mas dá para usar Ferreirinha, Luciano, Lucas. O mais provável é que se vire com o que tem. E meio que assim, claro que o torcedor quer ganhar Libertadores, quer... no Brasileiro tá brigando por vaga na Libertadores também. Só que assim, o mais importante já aconteceu, que não tem mais risco de cair. Agora tá bom já. O que vier tá ótimo. Virou um Flavinho Prado, vier, né, tá bom. gente? Não, mas Flávio Prado. O torcedor do São Isso Paulo tá tá assim. contagiando. Essa palhaçada tá contagiando. Você acha que o Você São quer Paulo... falar que o principal objetivo do São Paulo era não cair pra Série B? Claro. Quando parou pro Mundial de Clubes era. Salvou disso, tá livre. Vocês estão de sacanagem. Não, mas agora, se ganhar a São Libertadores... Paulo tá nas quartas da Libertadores. Então, a gente vai pra um break. Na Rádio Jovem Pan, seguimos no YouTube. Não, mas ele tá nas quartas e quer ganhar, mas aí, se ele ganhar, vai ser uma coisa que vai dar tudo tão certo que não importa muito se vai ter reforço, se não tem. Ele é favorito contra a LDU. Eu acho que é pau a pau, igual era o Atlético Nacional, assim, era um jogo igual. O Atlético Nacional, acho que era um jogo igual. Eu só acho que ele não vai ser favorito quando cair contra o Palmeiras ou o Rio. Sim, assim. Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. Atlético Nacional, achava que era um jogo igual. Empatou as duas e foi pros pênaltis. Acho que a LDU é mais ou menos a mesma coisa. Sim, a LDU, São Paulo tem que voltar vivo de Quito, como conseguiu voltar vivo de Medellín. Voltar vivo de lá é para decidir aqui. Acho que é mais ou menos um cenário muito parecido com o que foi. Mas o que eu digo é assim, o São Paulo não vai ganhar ou perder a Libertadores, que vai ter uma grande contratação, que o São Paulo não tem nem dinheiro. Se ele ganhar a Libertadores, eu acho possível, não acho uma coisa impossível, é um mata-mata. Vai ser muito porque vai dar tudo certo. Então, pode dar tudo certo com os caras que estão aí. Então é meio assim, não acho que... São Paulo não vai conseguir brigar no mercado de igual para igual com os outros, com o Flamengo, com o Palmeiras. Se ele ganhar a Libertadores, não vai ser porque ele conseguiu fazer um time melhor do que o Palmeiras e que o Flamengo. É porque no mata-mata você pode competir e não vai ser um jogador a mais que vai mudar isso. São Paulo pegar o Palmeiras na semifinal, o favorito é o Palmeiras. Mas não acho impossível o São Paulo ganhar. E não vai ser um jogador que vai mudar isso. Então, assim, o São Paulo pode ganhar porque é um clássico, porque é um time competitivo,
principalmente nos mata-matas. Não é um time que vai brigar pelo título brasileiro. Eu não estou falando por esse ano, pela pontuação. Antes de começar o campeonato já era possível dizer que não ia brigar, porque aí você precisa de regularidade, precisa jogar bem com mais frequência. Mas no mata-mata, o São Paulo está a 5 jogos de um possível título de Libertadores. Então ele pode, nesse curto prazo, ele pega o Palmeiras, como já eliminou o Palmeiras 2 vezes de Copa do Brasil recente, como já ganhou uma final do Flamengo. Então assim, não vai ser por causa de uma contratação que vai mudar. É isso que eu digo, o que era perigoso, o que não podia acontecer era cair para a Série B. Isso aí já está livre. Agora, tá de boa, o que acontecer, tá bom. Tá bom, o normal pela situação atual do São Paulo não é ele ganhar a Libertadores. Se vier, não é o normal, maravilhoso. Não é o normal. É. Mas com o que o São Paulo vem fazendo em mata-mata, é possível, Bruno. Sim, é possível. São Paulo eliminou Flamengo e Palmeiras pra ser campeão da Copa do Brasil, pô. É possível. São os 2 favoritos, mas contra o Corinthians ele era favorito. Sim. Contra Flamengo e Palmeiras, não. Assim, eu digo que é possível, mas o possível vai ser com esse time ou com mais um. Então, não tem que ir lá e se endividar pra contratar alguém. Se vira com o que tem, se vira aí com o Ferreirinha, com o Luciano. De qualquer jeito, o time do Palmeiras é melhor numa possível semifinal e o São Paulo pode ganhar porque é um mata-mata. Então não precisa trazer ninguém, se vira, vai assim com o que tiver. O normal não é ganhar. Então, quando você não é uma obrigação sua, você pode ir mais tranquilo, não precisa se matar para isso. Sim, precisa se matar em campo. E esse time se mata em campo. Isso aí não dá pra reclamar de nada. Os caras se matam no campo. E vai ser do mesmo jeito. Acho que vai se virar do jeito que tiver. E se pegar um Palmeiras numa semifinal, vai fazer jogo duro. É o que eu falo também. Eu acho que o São Paulo, eu vou mais longe. Está voltando aí pra rádio. De volta, hein? De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube. Eu vou mais longe. Pra mim, o São Paulo é favorito contra todo mundo até o final, menos o Palmeiras. São Paulo hoje é melhor. Fala, nação! A Foot Fanatics é uma loja completa de camisas e artigos do São Paulo, e agora é parceira oficial do canal Família Tricolor News. No site você encontra os últimos lançamentos, camisas históricas, agasalhos, bonés, garrafas e tudo que um verdadeiro São Paulino precisa para mostrar orgulho de ser tricolor. Não perca mais tempo em adquirir produtos de qualidade e ainda ajudar o seu time do coração. Clique agora no link abaixo ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code ao lado e mostre o seu amor pelo maior clube do Brasil. O Lucas. Cara, o Lucas tá nitidamente com o joelho doendo. Não é mistério para ninguém, não era mistério para quem acompanha a live aqui. Quem tá mais tempo, eu já tinha falado que ele tá estranho, ele tá com dor. E eu torço para que ele pare logo. A meu desejo, para e arruma. Sinceramente, Wilson, mas é quarto de final da Libertadores, vai perder o Lucas. Mano, experiência. Enquanto não acontece o pior, a gente precisa do Lucas. O Lucas em campo. Tem até os meninos do Discord que já estão falando que ele tá com. Já estão chamando ele de joelho de porcelana. Enquanto não acontece nada, não, ele tem que jogar. Jogou, não rendeu, tomou uma pedrada em casa. Vai estourar para ele, não tem jeito. Irmão, para, cuida, fica o tempo que tiver, faz o que tiver que fazer. Mas porra, ganha muito. Pô, tem dinheiro pra caramba, abre mão desses meses que você vai ficar de fora do salário. Fala, não quero pôr o meu na reta, que é meu joelho, que amanhã ou depois, e aí isso ele não sabe ainda. E tomara que ele nunca saiba da maneira errada. Mas amanhã depois acontece o que aconteceu comigo, velho. Os caras dão best luck for you, boa sorte, sucesso. Ou se não, emite uma notinha na imprensa falando que você está sendo dispensado por deficiência técnica. E isso vai acontecer em algum momento. Então, irmão, se cuida, pai. Se cuida porque, como diria Jimmy Curt, at the end of the day, o mais importante é você estar bem. E você bem, com a cabeça boa, você flutua, parça. Então fica o meu pedido. Vamos. Isso aí. O torcedor... Marcos Leonardo, olha lá. Chofidic, olha lá, Marcos Leonardo. É isso. É quase Vamos reclamar, não tem dinheiro. A gente passar na loja da Ferrari ali, olhar na porta. Sabe o adolescente, criança um pouco maior, que chega pra pequena, passa na frente dela com o docinho e fala, opa, não é. Mais ou menos isso que falar que o Marcos Leonardo
foi oferecido, foi olhado, foi consultado, é uma coisa meio... Olharam o álbum de fotos dele, São Paulinho de criança, tal, Calma. festinha de aniversário. Pô, Só que tem uma é quase uma crueldade. Deixa eu falar, São mas Paulino precisa ser justo numa coisa. Os árabes, eles tomam atitudes, muitas vezes, completamente malucas. Sim. De liberar um cara que tem 4 anos de contrato, pagar os 4 anos pro cara e falar, gente, obrigado, eu não quero mais você, Valeu. vai embora, eu preciso abrir uma vaga de estrangeiro. Parece o Flamengo, né? Os chineses faziam isso antes de estourar a bolha. O Jadson iam contratar um estrangeiro melhor, faltava um ano. Depositaram um ano inteiro pro Jadson, falaram, a gente só não quer você mais aqui. Tchau. Ele vem pro Corinthians para ganhar 2 salários, o de lá garantido e mais o Corinthians. Então, os árabes fazem umas coisas meio malucas. Eu não duvido que eles contratem 2 caras e falem, Marcos Leonardo, é o seguinte, eu vou te emprestar aí de graça e tal. Não deixa essa possibilidade, porque ele não precisa de dinheiro. Eles fazem as coisas porque eles não precisam de grana. Não é um cara que você vai falar, não, aqui é 14 milhões de euros, eu não vendo o Marcos Leonardo. Não, às vezes eles falam, não, eu preciso de uma vaga estrangeira, vai lá, tô liberando. Então, não tire essa possibilidade, porque ela existe. Os árabes fazem umas coisas meio malucas nesse sentido, tá? Então, não tire essa O possibilidade. Versa tá cruel, né? Porque ele não só elimina o Palmeiras na sequência, como ele fala que, não, acho que dá sim. Confia. Confia, pode... Eu acho confio, é só que loucura. numa vez dessa... Topa liberar. Pois é, nesse confia Isso, aí, daqui a pouco o 2 cara- bilhões de dívida. Topa liberar. Dá pra liberar, daqui a pouco o cara tá no Flamengo, semana que vem. Não é só... Então, exatamente. Pode acontecer. É, claro. Só tô Não, dizendo não, do pode ser o Flamengo. Al-Hilal pro Brasil, Pode não ser tô outro falando... clube. Isso. Pode ser qualquer outro clube, pode ser o Mirassol. Isso, tá no Mirassol. É só, só se ele quiser. Não, na verdade, essa situação aí da possibilidade da contratação de um centroavante, ela vira uma situação que não é só para esse ano, né? Porque a coisa do André Silva foi muito grave. O André Silva vai ficar 1 ano sem jogar. Então, se você pensar, o Rian já vai ficar 1 ano sem jogar. O André Silva 1 ano sem jogar, você só tem a recuperação do Caleri. O Dineno está emprestado até o final do ano. Você tem a recuperação do Caleri até julho do ano que vem. Vocês têm visto a Série B? Eu não consigo ver tanto assim. Tem jogador na Série B? O São Paulo contratou o lateral da Chapecoense. Até agora não conseguiu inscrevê-lo, por sinal. Mas tá vendo a Série B. É o mercado do São Paulo, né? O Mailton é da Chapecoense. Não, então, sim, eu tô falando para 9. Não tem um jogador se destacando. Né? É mais difícil, né? O artilheiro da Série B é o Pedro Rocha. Lembra do Pedro Rocha? Lembro. Era do Grêmio. Lembro, sim. Atlético Paranaense. Ele tá onde? No Remo, é isso? Esqueci, sei lá, não, Remo. Cara, não é o Pedro Rocha, não dá mais para jogar num clube grande, né? Ele já rodou todos os clubes. Jogou no Flamengo também, né? Acho que sim. Não dá. Acho que é uma outra situação. É uma lacuna grande, né? Que agora abre, é o terceiro que se machuca. O São Paulo está sempre atrás porque ele não tem dinheiro, então assim, machucou o Caleri, depois de 2 meses conseguiram contratar o Dineno. Vendeu o Juan Tressol, depois de 2 meses contratou o Tolói. Vendeu o Igor Vinícius, depois de 2 meses contratou o Mailton. E assim essa é a temporada do São Paulo. Para mim a preocupação do São Paulo não é agora, não, porque eu acho que agora está muito claro que o time está indo no limite do que pode ir. Não é só a questão do centroavante, né? O Oscar está fora, talvez não jogue esse ano. O Lucas está fora, não sei se joga esse ano. O Alisson está machucado, o Marcos Antônio está machucado. A questão do São Paulo que me preocupa é a questão da base. Sim. Essa questão me preocupa muito. A votação a questão do Casares com o Marinax da base. Porque isso pode ser uma solução, mas muito mais me parece uma coisa que pode comprometer o São Paulo por o resto da vida. Então essa não pode ser uma coisa... O Marinax não é confiável, ele faz negócio com outros clubes brasileiros, ele tem um pool de times, não está claro o negócio. Havia um protesto no não está claro o negócio. Na Inglaterra. Então é isso que me preocupa, mais do que o jogo do Cruzeiro, mais do que a questão da LDU, né? Porque nesses jogadores e nesse treinador, eu confio. No presidente de São Paulo, não confio.
O que me preocupa é o futuro do clube, mais do que o futuro do time, que está fazendo o que pode fazer nessa temporada. Já fez o que podia fazer nessa temporada. Lembra, essa votação pode ser já no fim de semana, não é isso? No conselho lá, como o conselho é completamente dominado por Casares, então é provável que vá aproveitar. Ontem a gente conversou com o Rodrigo Capello, que é um jornalista especializado em finanças, do esporte e tal, e perguntamos para ele sobre essa questão do Marinax da base. Ele disse assim, isso está com cara de antecipação de receita. Não é um acordo espetacular, não é uma mudança de... Não é a Eureka, não é o Casares vende como Eureka, né? Não, o Casares vai transformar o São Paulo num outro clube. Vai transformar o futebol brasileiro, né? Nas palavras dele. Mas o Rodrigo Capello resume com isso. Tem pinta de antecipação de receita. Sim. E aí aquelas... Fala. Não, só para lembrar, o Al Hilal anunciou agora recentemente o Darwin Núñez, 53 milhões uruguaio, 53 milhões de euros. Por isso que está sobrando ali na teoria. E vale. Ele contratou do Liverpool. Isso, do Liverpool. Não, e vale. Mas como vale? Vale, o jogador vale. Não, perguntando isso para vocês. Vale 53 milhões de euros? As pessoas... o futebol tá ficando muito louco, né? O futebol aqui no Brasil tá pagando 30 milhões de euros. Então, é o que eu tô... Qual é a questão? A questão é essa, que tá muito louco, né? Tá tudo muito alto, muito caro. Quando eu digo que nunca teve tanto dinheiro no futebol, não sei até quando isso vai acontecer, né? E o atacante hoje, os atacantes hoje são muito caros, Senna. O futebol ele tá inflacionado de um jeito que há 20 anos atrás, se fosse, por exemplo, você trazendo para hoje, o Amoroso não tinha possibilidade nenhuma de ser contratado. Mesmo com a estabilidade financeira que o São Paulo tinha lá atrás. Não tinha possibilidade nenhuma, zero. A conversa com o atacante hoje é 1 milhão, 1,5 milhão, é loucura, isso é loucura. Né? Agora, eu tenho, não sugestão assim de um nome específico, depois até eu vou falar um nome que vem na minha cabeça, mas a gente, se fosse para fazer essa movimentação, teria que ser um cara com fome, tá ligado? Entendam bem o que eu vou falar, um cara com fome. Um exemplo do Mailton, por exemplo, você ir ali na Série B, pegar um cara que tá jogando bem na Série B, nos times ali de cima, trocar uma ideia com o cara e, amigão, 100 conto por mês, jogar no maior do Brasil, bora. Porra, o cara vem, o cara se mata dentro do campo, malandro. Hoje nós estamos precisando disso, Senna. Ouvi falar no Gabigol. Mano, isso é loucura, cara, você trazer um cara. Primeiro que o valor não dá. Vamos supor que o Cruzeiro fala, ó, eu não quero, eu vou pagar 2/3 do salário do Gabigol para ele jogar aí para vocês. Eu não queria. É minha opinião. Eu não queria. A gente precisa hoje, para entrar no sistema do que o Crespo joga, do que é o São Paulo hoje, um cara com fome. Um cara doido para chegar dentro do campo e arrebentar, correr que nem um maluco. É isso que a gente precisa. Certo? Você trazer um cara que não Gabigol, que pode até te trazer problema fora do campo, dentro do vestiário e tal. Passou na minha cabeça uma situação, o Flamengo fez uma movimentação no começo do ano do Juninho, do Karabag. Veio o Juninho do Karabag, lá do Karabag, Azerbaijão, acho que era. E começou jogando ali e tal, jogou um joguinho ou outro, fez uns golzinhos e tal, mas no meio do ano o Flamengo fez contratações que, porra, né? E o cara tá meio encostado lá. Pro Flamengo é ruim, porque ele não deve ter um salário baixo, pro Flamengo é ruim ter um jogador lá parado, né, sem oportunidade nenhuma. Poderia haver um empréstimo para nós, com eles pagando boa parte do salário. E eu acho que seria uma movimentação boa. Ouvi outros nomes, Lautaro Martins, né? Não, Lautaro Martins é da Inter de Milão, pô, é Lautaro Dias. Lautaro Dias. Esse tipo de movimentação, quem sabe dê certo. É um jogador que esses clubes que têm dinheiro estão lá com eles parados, gastando, zero visibilidade, com perspectiva nenhuma ali para frente pro cara. Então, quem sabe ele empresta, não é tão simples, mas empresta e paga boa parte do salário. Seria essa a movimentação. Se não, esse tipo de mercado que vai pegar o cara com fome. Entendam bem quando eu falo com fome, né? Um cara com tesão de chegar no maior do Brasil, jogar a Libertadores e arrebentar e mudar o patamar da vida dele. Esse seria meu tipo de movimentação, Senna. Porque, cara, financeiramente, não podemos fazer muito mais do que isso, né? Vamos ser realistas. Vamos sonhar
Vamos acordar sorrindo, como o Felipão acordou, inchado, mas sorrindo, jogou a bolinha dele ontem, mas sorrindo, mas, cara, tendo ali o mínimo de realismo na cabeça, saber que é muito difícil chegar um jogador que fala assim, pô, tá aí a camisa, joga e tchau, obrigado. Não, vai ser difícil. Não é fácil, cara, não é fácil, porque assim, são vários obstáculos, né? A falta de grana, a falta de opções no mercado, que você fala assim, qualquer Zé Mané tá caro, inflacionado. Você tem que pensar que você não vai trazer um jogador por 3 meses, que ninguém vai querer assinar contrato por 3 meses. Aí ano que vem volta o Rian, volta o Caleri, volta o André. Se a gente estava pedindo, né, Fê, uma minutagem maior para o Rian Francisco, dependendo de quem você contrata, você já breca isso daí, e aí você corre o risco do Rian ser vendido. Você tem que pensar também já em 2026. Eu até coloquei uma enquete aqui para a galera votar, que é o seguinte: sem dinheiro, sem opções viáveis para ataque, o que o São Paulo deve fazer? Buscar um nome no mercado ou resolver com o que tem em casa? O que você acha, Fê? Senna, para mim tem que ir no mercado. Eu entendo a situação hoje que o São Paulo tem. O São Paulo, pô, exatamente, é solução caseira. O São Paulo tem algumas boas duplas, assim como já jogou com o Luciano Ferreira. Assim como o Lucas pode fazer essa função na frente também, acho que pode ser, se tiver 100%, pode acabar jogando com Luciano e Lucas, Ferreira e Lucas, em determinada situação de jogo. Mas não ter um 9 é muito difícil, né? Você não ter um cara que é a sua referência no ataque é muito complicado. Em determinados jogos, em determinadas situações, o São Paulo precisa de um camisa 9 para fazer aquele pivô, para segurar a bola, para ter uma bola de tempo numa pressão adversária. Hora de te explicar como é que fica o São Paulo depois do acordo com Evangelos Marinax. Se você não viu, contei com exclusividade nesse domingo que está tudo fechado entre São Paulo, Fundo Galápagos e Marinax. Tanto está fechado que o São Paulo vai submeter a aprovação do Conselho de Administração do São Paulo nessa semana esse acordo. Se houver aprovação, o São Paulo submete depois ao Conselho Deliberativo para tocar esse projeto. A ideia inicial do acordo com o Marinax foi alterada. Naquele primeiro momento, o Marinax injetaria 100 milhões de dólares, ou mais ou menos 550 milhões de reais, em 5 anos e passaria a ser sócio do São Paulo na SAF para as categorias de base. Para tornar Cotia uma SAF, o São Paulo precisaria da aprovação do seu Conselho Deliberativo com mais de 75% dos votos. E o presidente Júlio Casares percebeu que não conseguiria tal votação, que tornaria toda a situação extremamente desgastante. Qual foi a solução para o problema? São Paulo, Marinax e Fundo Galápagos alteraram o projeto. Não vai haver mais a SAF da base, e sim a criação de um fundo que vai contar com um aporte inicial do Galápagos de algo na casa dos 200 milhões de reais. Imagina-se que o Marinax também coloque um pouco de dinheiro nesse fundo e através do fundo o São Paulo vai utilizando receitas para contratar os melhores jogadores da base no futebol da América do Sul. O projeto do São Paulo é ter uma categoria de base superior à do Palmeiras, responsável por um faturamento de 2 bilhões de reais nos últimos 10 anos, apenas com atletas formados na base. O São Paulo tem convicção de que vai trazer os principais jogadores da Argentina, do Uruguai, do Paraguai, da Colômbia, enfim, da América do Sul. Surgiu um menino de 13, 15, 17, 18, até 20 anos de idade. Esses atletas são contratados com dinheiro desse aporte. O scout do Marinax no Nottingham Forest vai ajudar nessa busca do São Paulo, e a partir do momento em que esses atletas performarem e chegarem ao time principal, o Marinax passa a ter prioridade na compra do jogador. O São Paulo segue ativo no mercado não só para o elenco principal, mas também nas categorias de base. Com isso, o clube acaba de tirar 2 jogadores de gigantes brasileiros e um de outro grande clube sul-americano. As equipes em questão são o Flamengo, Bahia e o Emelec do Equador. De acordo com o jornalista Gabriel Sá e o site Blog do São Paulo, a diretoria do clube fechou contrato com o lateral direito Guilherme Brito, que chegou a fazer sua estreia no profissional do Rubro Negro neste ano. O jogador entrou em campo em confronto contra o Boa Vista pelo Campeonato Carioca. Guilherme tem apenas 18 anos e representava o clube do Rio de Janeiro desde 2022, quando ingressou no Sub-15. O lateral disputou 9 partidas pelo Sub-20 do Flamengo em 2025 e já está registrado no Sub-20 do São Paulo. Já o Bahia perdeu Lucian, que também joga pela lateral direita e curiosamente também é cria do Ninho, base do Flamengo.
O jovem de 19 anos passou pelo clube entre 2021 e 2024, chegando a atuar profissional em 2 ocasiões. No início deste ano se transferiu para a base do Tricolor de Aço, onde já disputou 15 jogos, marcando 3 gols. Além disso, Lucian também recebeu oportunidades com o ídolo máximo do São Paulo, Rogério Ceni, sendo titular em uma partida contra o Confiança pela Copa do Nordeste. Enquanto isso, o tricolor tirou o jovem Didier Rodrigues de apenas 16 anos do Emelec. Apesar da pouca idade, o meio-campista fará 17 anos no dia 17 de setembro. Por isso, a nova contratação também será integrado desde já à categoria sub-20 do São Paulo. E aí, torcedor, você acha que os atacantes que já estão no São Paulo podem substituir a AUS, em si a de André Silva? Ou a diretoria deve ir no mercado em busca de um novo reforço? Comente aqui embaixo a sua opinião. E para você que ficou até aqui, não se esqueça de clicar no link abaixo na descrição ou no primeiro comentário afixado e adquira o e-book A História do São Paulo das origens aos dias atuais e conheça absolutamente tudo sobre o tricolor paulista. Os maiores craques, a história por trás dos bastidores das maiores conquistas. Curiosidades jamais reveladas pela imprensa que vão mudar a maneira como você ama e torce pelo São Paulo. Não perca essa oportunidade exclusiva do nosso canal. E faça parte você também da história do maior clube do futebol brasileiro.